Pessoal, voltamos então com a parte 2 do vídeo. Vamos falar agora então sobre a etapa da organização. Finalizamos o planejamento, entendemos que a empresa vai fazer o planejamento de curto, médio e longo prazo, então o planejamento operacional, o tático e o estratégico. Depois da fase do planejamento, encerrando a fase do planejamento, nós vamos para a próxima etapa, que é a segunda, que constitui a etapa do processo administrativo, a segunda das funções administrativas, é a organização. Ela vem após o planejamento e é onde o administrador vai organizar os recursos necessários para a obtenção dos seus objetivos, tá? Então, vai integrar esses objetivos com os recursos que ela tem disponível, tá? A gente já falou, recursos, talvez que falar recursos, tempo, dinheiro, espaço e pessoas, tá? Então, recursos tem a ver com coisas, é aquilo que a gente colocou lá no quadro, tá? Então, recursos tem a ver com esses itens que nós já conversamos, tá? Então, o administrador vai verificar qual o tempo eu tenho disponível, qual espaço eu tenho disponível, qual a verba eu tenho disponível, a equipe necessária, tudo que for necessário para a obtenção do planejamento vai ser desenhado na fase da organização, tá? Separado tudo que foi necessário para a etapa da organização, nós vamos colocar o planejamento em prática, tá? Então, lá no planejamento é desenhar mesmo, é pegar papel, pegar caneta, sentar na frente do computador, desenhar tudo que nós temos necessidade de fazer, tudo que nós temos de objetivos e metas para a organização. E na fase da organização é eu colocar na frente dessas metas esses recursos. Em quanto tempo eu tenho que entregar? Aonde vai ser feito? É feito internamente ou feito externo? É feito por um fornecedor? É feito por um parceiro? É feito pelo cliente? O quanto que eu tenho de dinheiro para isso? Eu tenho pouca verba? Eu tenho muito? Não tenho verba nenhuma, né? Tem projetos que a empresa fala assim, eu não tenho verba, tem que ser feito aqui interno, tem que ser feito pelos nossos funcionários, tem que ser feito com o que nós já temos, porque eu não tenho verba nenhuma para isso, para esse ano, né? Quando a gente vai ver muito isso ano que vem, muitas empresas esse ano literalmente trabalharam no limite, trabalharam para esgotar aquilo que elas tinham de reserva. Então, toda empresa tem uma reserva financeira, e muitas empresas esse ano usou a reserva que tinha, então vai chegar o ano que vem, ela não tem disponibilidade de verba para quase nada. Ela vai trabalhar o ano que vem todinho no limite do limite do limite. Vai estar no vermelho do vermelho do vermelho. Então a empresa vai ter que pensar assim, nossa, eu passei um ano tão crítico que esse ano, para todos os meus projetos, eu vou ter que replanejar tudo que eu tinha feito. Eu vou ter que ver o que eu tenho de verba disponível ainda. Se eu não tiver, vai ter que ser feito de forma orgânica. De forma orgânica é somente contando com o pessoal interno, tá? Tem muito projeto que a empresa não conta com a equipe orgânica dela. Ela contrata, ela faz parcerias, ela busca pessoas de fora, ela remunera pessoas de fora para fazer. Nesse caso, sem verba, a empresa já tem que contar com aquilo que ela já paga, com os funcionários que já integram o quadro de colaboradores dela, porque ela já está pagando esses colaboradores e não vai pagar ninguém de fora para fazer, tá? Então, a empresa tem que pensar, eu tenho verba, não tenho? Quem é a equipe que vai me ajudar? É só o interno ou eu tenho disponibilidade de contratar gente de fora para me ajudar no projeto, tá? Então, o planejamento também é definição de verba e de pessoas, tá? Depois que eu já defini as metas, já falei quais são os recursos que eu vou usar agora, eu vou colocar esse planejamento em prática. Já inicia na fase da organização a colocação desse planejamento em prática, tá? Por quê? Colocando em prática, eu vou lá para a próxima etapa, que é a fase da direção, que nós vamos falar a partir da aula que vem, direção e liderança, tá? Porque é através da direção e da liderança que vai ser escolhido quem são as pessoas responsáveis por esse projeto em cada departamento. Tá? Lembra que eu falei para vocês que às vezes a ação não é uma ação somente de um departamento, é uma ação entre departamentos. Então, a supervisão, a gerência de cada departamento, quem está no âmbito da liderança, vai escolher as pessoas responsáveis para cada função, tá? Um time é sempre composto de pessoas que se complementam, a gente já falou sobre isso. Um funcionário é bom numa coisa, outro funcionário é bom em outra, e eles se complementam. E a supervisão, a liderança, vai verificar quem é a peça-chave em cada etapa do processo de planejamento, tá? Então, na fase da direção, a semana que vem, nós vamos fazer a verificação do que é a direção e liderança
E eu vou solicitar para vocês também uma pesquisa, tá? Se vocês já quiserem se antecipar essa semana, já dá uma procurada, já dá uma pesquisada, tudo bem, tá? Se quiserem já se antecipar, fica a critério de vocês, tá? Porque a semana que vem nós temos aí um final de semana que vai ser prolongado, tem um feriadinho na segunda-feira. Então, se vocês quiserem já se antecipar e fazer essa pesquisa antes, eu vou colocar aqui no final do slide qual é a pesquisa da semana que vem, tá? Vocês vão ter uma atividade dessa semana, proposta sobre planejamento e organização, mas a pesquisa de direção e liderança vai ficar para a semana que vem. Quem já quiser se antecipar, já pode pesquisar a diferença entre chefe e líder, tá? É uma coisa que eu vou falar muito para vocês aqui na etapa da semana que vem. Por quê? Uma empresa que tenha no seu papel somente pessoas preocupadas em chefiar e não em liderar, eu vou identificar talvez pessoas incorretas na fase da organização. Porque o chefe, ele não consegue enxergar muitos talentos. Ele enxerga pessoas, ele não enxerga talentos. Ele não enxerga habilidades dessas pessoas. Então, se eu tenho líderes no papel de supervisão, de gerência, eu tenho pessoas que tenham um olhar mais atento para identificar a habilidade das pessoas. Diferente dos chefes. Tá? Os chefes, muitas vezes, eles só enxergam a tarefa já sendo executada. Não enxerga, talvez, a habilidade de cada um em executá-las de forma melhor, tá? Então, e eu vou dizer para vocês, infelizmente, as empresas entendem ainda hoje que para ter produtividade, eu tenho que ter chefe. E não é bem assim. A produtividade não tem a ver com cobrança. Tem a ver mais com iniciativa das pessoas, tem mais em cobrar proatividade dos funcionários do que eu mandá-los a todo momento fazer a tarefa, tá? Eu tenho um pensamento muito definido na minha cabeça, pode ser que vocês concordem, pode ser que vocês não concordem, mas eu tenho muito definido na minha cabeça que o ser humano, ele não necessita de cobrança para fazer aquilo para qual ele foi contratado para fazer. E não deveria ser assim. Se eu entrei para trabalhar num local, numa função, eu tenho plena ciência daquilo que eu tenho que executar. Então eu não preciso ser cobrada. Tem que fluir naturalmente. Se eu fui contratada para fazer cobrança, eu vou fazer cobrança. Se eu fui contratada para fazer vendas, eu vou fazer vendas. Eu tenho que fechar vendas, eu tenho que trazer vendas para a empresa. Se eu fui contratada para fazer compras, então eu tenho que negociar bem os meus contratos, eu tenho que falar bem com meus fornecedores, eu tenho que cobrar prazo de entrega. Seja para qual área eu fui contratada para trabalhar, seja na produção, seja na área de telemarketing, seja em qualquer área da empresa, eu preciso saber qual é a minha função e executá-la sem necessidade de cobrança. Se eu preciso de cobrança, então automaticamente eu não tenho iniciativa, eu não tenho proatividade. Então, para mim, Ana, a administração, a liderança, ela não é administração função, é administração gerência, tá? A supervisão, ela tem outras funções a não ser cobrar. Ela precisa motivar, ela precisa desempenhar habilidades nos colaboradores, precisa supervisionar as ações do planejamento, ela tem outras coisas a fazer, a cobrar funcionários de rendimento, por exemplo. Eu acho essa função, eu acho que nem deveria existir, eu acho que todo mundo tem ciência da sua função, deveria executá-la de forma de forma coerente, de forma produtiva, sem necessidade de cobrança. Então, o que eu vou pedir nessa pesquisa para vocês? Eu vou pedir que vocês me digam qual é a diferença entre um chefe e um líder. O que vocês acham que tem de características boas ou ruins num chefe, se elas existirem, tá? E o que tem de características boas e ruins em um líder que podem contribuir para a organização de forma boa ou de forma ruim, tá? Chefes e líderes é a mesma função, são pessoas que estão em cargos de liderança, estão em cargo de chefia, estão em cargo de supervisão, gerência. Só que chefes têm traços de personalidade assim, líderes têm traços de personalidade assado, tá? E aí vocês que vão me dizer, vocês acham que é mais produtivo ter chefes ou líderes numa empresa? Vocês já se depararam com chefes ou líderes nas empresas que vocês trabalharam? Eu vou dizer que eu só tive líder em uma empresa. Em todas as outras eu tive chefe. Era muito claro os traços de personalidade, a forma como eles encaravam a supervisão e a gerência. Então, assim, para mim foi nítida a diferença entre
o relacionamento entre os colaboradores, o relacionamento com esses cargos. Mas eu quero que vocês me digam, o que vocês acham? É mais produtivo ter chefes ou líderes em uma empresa? Lembrando que essa é a próxima etapa, tá? A etapa da organização, a gente ainda tá disponibilizando recursos, a gente ainda tá verificando quem vai fazer o quê. E a fase da direção, que sim, as pessoas que estão em cargos acima vão identificar quem são as pessoas responsáveis por cada etapa. E é nessa etapa da direção que entra o desmembramento, que é liderança e motivação, que nós vamos fazer essa atividade de pesquisa. Tá? Então, nós finalizamos o nosso contexto de hoje. Eu só dei uma breve explanação do que vai acontecer a semana que vem. Caso vocês queiram iniciar essa pesquisa de chefe versus líder, porque como vai ter o feriadinho, pode ser que vocês já queiram se antecipar e fazer a atividade das 2 aulas, e aí a semana que vem estarem tranquilos. Se não, tranquilo, pode fazer semana que vem, sem problema nenhum, tá? Eu só me adiantei, caso vocês já queiram começar essa atividade de pesquisa que vai ser para nota para semana que vem, tá bom? E é isso, pessoal. Nós finalizamos então a etapa do planejamento da organização. Semana que vem nós voltamos com a etapa da direção e depois falaremos sobre a vertente da direção, que é liderança e motivação, tá ok? É isso, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.